país está em guerra? Não. Há perseguição nesse país? Não. Há agressão de ambos os lados? Não. Há concordância de todos os aspectos políticos, nesse texto? Não. Em relação à anistia? Não. Então a conversinha de pacificação, porque há polarização no país, é falsa. Não existe. Nós estamos governando esse país, gerando políticas públicas que estão novamente mudando a vida das pessoas, inclusive aprovadas por esse parlamento. O que um grupo aqui quer, justamente o grupo do ataque, da violência, da agressão, que estão tentando golpe desde 2022, naquele encontro com diplomatas atraindo o nosso país e agredindo poderes, com fechamento de estradas, sabotagem no dia da eleição, por isso que o agente da Polícia Rodoviária Federal foi preso, bombas no dia da diplomação do presidente Lula, ou a véspera do Natal no aeroporto de Brasília, depois no 8 de janeiro. Senhoras e senhores, quem tiver respeito a essa casa, ao mandato, ao voto popular que recebeu, defende a Câmara, que foi agredida, que foi destruída, esse parlamento aqui, ou aquilo foi falso, ou aquilo não existiu. Da mesma maneira o Senado, o STF, o Planalto, e numa violência brutal. E sabe por que foram violentos, tão agressivos? Porque no domingo antes, no dia 1º de janeiro, houve uma festa do povo democrática, aqui, dando posse ao presidente Lula, em toda Brasília e no palácio, quando o povo sobe a rampa. Essa é a raiva de alguns. Esse é o ódio que externaram e continuaram tentando o golpe a todos os momentos. Não fomos nós que tramamos a morte do presidente da República, ou do seu vice, ou de um ministro. Não fomos nós. É justamente o lado que diz que gosta da lei e da ordem, mas que não quer a prisão, que não quer respeitar a justiça, que não quer respeitar o poder judiciário, que está dando um tapa na cara do povo brasileiro, na atual, na futura geração e naquelas que sofreram durante a ditadura militar, nas famílias que ainda choram os seus mortos e desaparecidos. Quem lê os jornais no domingo e tiver um mínimo de sentimento, chorou com a história de Tenório Júnior, um músico brasileiro, depois de 50 anos, tendo revelado seus restos mortais, sua identidade, que foi morto pela ditadura argentina, tão nefasta também, ou pior do que ainda a brasileira. É eles que querem anistia, são defensores e filhos daquele período. Nós não podemos permitir, senhoras e senhores. Vai ser uma vergonha, é mais uma agressão ao nosso povo. Num Brasil que reconta a sua história e emociona o mundo. Nós ganhamos o Oscar esse ano com o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. E fomos essa semana indicada a outra competição por o filme de Kleber Mendonça, O Agente Secreto, que também fala daquele período. Nós estamos agredindo inclusive a nossa cultura, a nossa memória, senhoras e senhores. Não podemos fazer isso. É uma agressão ao poder judiciário, que acabou de concluir um julgamento, onde a defesa se apresentou, se manifestou, fez provas, ambos os lados. E a delação foi feita, inclusive, por um militar, que trabalhava com o ex-presidente. O que os senhores querem é simplesmente dar o direito político àquele que está preso, que atentou, que agrediu, inclusive durante o seu mandato, também o nosso povo. Homens, mulheres, crianças, jovens, os doentes da Covid, as famílias que ali sofreram. É isso que vocês querem. Lamentavelmente vai ser um dia triste, um dia da vergonha. Colegas deputados e deputadas, essa não é a votação comum. Isso não é um projeto qualquer. Isso é uma votação histórica. Podem ter certeza, aqueles que deram causa a aprovar a anistia ficarão marcados na história. E a história costuma ser cruel com os traidores. São traidores da pátria. Então, continuam traindo o povo brasileiro, o nosso país.
defendendo como líder de vocês um deputado que está defendendo a bandeira norte-americana, os interesses norte-americanos. É isso que os senhores querem? Essa vergonha os senhores passarão. O povo está de olho. Que pacificação se a maioria do povo é contra a anistia? Me digam, não haverá, porque a polarização, mais uma vez, é falsa, porque é só um lado que ataca. Quero dizer aqui, todos que estão acompanhando, o texto que eles apresentam é uma vergonha. É uma vergonha. Vou ler rapidamente, só o primeiro capítulo, primeiro artigo. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral, ou as apoiaram por qualquer meio, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas. Entre o dia 30 de outubro de 2022, desde a eleição, e o dia de entrada em vigor dessa lei. E ainda dá o resgate do direito político do ex-presidente. Então nós esperamos que ainda dá tempo, nós temos alguns minutos, que os senhores revejam a posição. Nós temos deputados sensatos aqui, de bom senso. Olhem para o nosso povo e respeitem o voto que receberam. E não cometam novamente uma agressão tão brutal e tão covarde com o nosso povo. Vai na rua debater a anistia com o povo, conversar com as pessoas, nos rincões, ouvir opinião. Ficam aqui clausulados na rede social e aqui defendendo. Tem deputados que não mereciam dar esse voto e vão se sujar com eles. Pensem bem, reflitam, porque terá consequências. E mais uma vez o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, governa esse país de maneira pacífica, do diálogo, respeitando o parlamento, respeitando o poder judiciário, mas acima de tudo o povo que mais precisa. Aqueles que mais merecem a atenção do poder público. Seja com a isenção da conta de luz para quem ganha até 80, quem consome até 80 kW, aprovado hoje, seja com o Bolsa Família, com mais médico, com o imposto de renda que nós queremos votar, isso que nós queremos votar, com o pé de meia e tantos outros projetos. É um país que cresce, que inclui, que se desenvolve, que voltou a ser respeitado no mundo, mas que se defende porque tem orgulho da nossa bandeira. A nossa bandeira não é norte-americana, a nossa bandeira é brasileira, a nossa bandeira é do nosso povo. Então votar anistia é um ataque e uma traição à pátria. Por isso o governo orienta o voto não.